Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Às vezes eu penso que eu preciso mudar isso. Como vocês estão? Estão ficando em casa? Nessa reabertura do comércio? Não vai me sair, por favor, que isso aqui vai piorar, beleza? Isso vai causar problemas grandes ainda. Então fica na sua casa pra gente poder se ver cedo e se conhecer pessoalmente, beleza? Que eu preciso voltar, que eu tô ficando maluco. Vocês entenderam? Tá. Galera, a gente já viu toda essa parte de eletrólise, já viu pilha, já cansamos. Embora muito fofo e muito amável pilha, eletrólise é um pouquinho mais difícil. Eletrólise quantitativa que a gente acabou de ver, acabou de fazer exercício, é bucha. Mas dá pra entender, dá pra levar se a gente treinar bem. Beleza? E agora a gente vem pra parte final de eletrólise, parte final de pilha e parte final de eletroquímica como um todo. Beleza? Então, a gente já comentou uma parte, você vai ver que você lembra de outros vídeos, fechou? Mas eu quero comentar uma parte nova e uma separação mais aguda, que é o que eu queria chegar quando eu falei em outro vídeo, vocês vão associar qual é. Beleza? Então, a gente já falou num vídeo, só para eu contextualizar, sobre corrosão, certo? Como enferrujar é uma coisa muito nociva para o nosso dia a dia, certo? Então, tem estudos que falam a respeito de quanto de um PIB não vai embora sobre corrosão de qualquer coisa que tenha metal, principalmente do ferro, certo? Corrosão de ferro. Então, é um prejuízo muito grande para o Estado, para empresas privadas e etc. Então, é um grande problema que a gente tem. Então, aqui a gente trabalha algumas formas de conter a corrosão, que é tão indesejável e não tem o que a gente fazer. Tem oxigênio, tem água, vai corroer, a menos que seja ouro e platina. Beleza? Claro, as condições normais. Mas, a menos que sejam esses dois, vai corroer. E o principal problema é o ferro, é a ferrugem, certo? E a gente já comentou isso em outros tempos, em outros carnavais. Beleza? Mas a gente está aqui hoje para falar sobre a proteção contra a corrosão. Vocês vão ver que um eu já comentei e eu vou falar sobre outros dois. Fechou? Que eu queria dar uma adiantadinha porque tinha a ver com pilha, certo? Mas eu quero falar de outros dois. Tem três formas, beleza? Primeira forma que você já conhece, a gente chama de proteção catódica. Por quê? Porque onde eu quero proteger, ele vai estar no cátodo, beleza? Então, se a gente olhar aqui, são os metais de sacrifício, beleza? Lembra quando eu falei para vocês e dei o exemplo da lata de ervilha, certo? De milho, que é feita de metal e revestida com estanho, certo? O estanho faz esse papel, beleza? Entre outros fatores que você pode fazer o seu metal e você vai revestir ele com outro metal, que eu comentei um montão de tempo com vocês das tintas à base de magnésio, que o magnésio é um metal extremamente reativo. O potencial de redução dele é muito baixo, então ele vai oxidar e vai proteger quem estiver em volta. E eu comentei com vocês as tintas a magnésio em navio, certo? Avião e etc. Beleza? Então, tintas à base de magnésio a gente já tinha comentado sobre. O que é importante a gente lembrar e eu ressaltar para você? Que a proteção, ela está no cátodo, ou seja, o metal de proteção faz o papel do cátodo e o metal de sacrifício do ânodo. Então, é o ânodo vogal quem vai oxidar, certo? Então, ele precisa obrigatoriamente ter um potencial de redução menor do que o metal que eu vou proteger. Beleza? Porque se não for menor, ele que vai reduzir e ele ainda vai forçar mais ainda a oxidação do que você não quer. Então, obrigatoriamente, o potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser menor. O potencial de oxidação dele tem que ser maior. Beleza? Porque daí ele oxida, libera esses elétrons e protege de maneira efetiva esse metal que eu quero proteger, por exemplo, ferro e por aí vai. Fechou? Então ele vai proteger de maneira efetiva, além do que ele protege fazendo como se fosse um escudo de corpo, certo? E libera elétrons, caso alguém sonhe em oxidar, ele rouba o elétron e já reduz de novo e fica normal. Entendido? Então o metal de sacrifício, ele recebe a classificação de proteção anódica, porque a proteção, o metal a ser protegido, funciona como cátodo. Se ele pensar em oxidar, tem um cara que oxida antes dele. Fechado? Segundo, proteção anódica. Galera, ele é meio que o contrário, mas trazendo da pilha, que é a ideia da catódica, para eletrólise, que é a ideia da anódica, certo? Então, ó, é um revestimento com óxidos em grande maioria. Então eu tenho um metal, por exemplo, alumínio, e eu vou revestir esse alumínio de óxido de alumínio. Aí você fala assim, por quê?
Você vai oxidar ele para quê? Você vai formar o óxido, que é o que você não quer? Sim, porque tem metais que são diferentes do ferro. O ferro, quando ele forma ferrugem, forma o óxido de ferro, isso vai indo para o meio dele e vai apodrecendo todo o meio. Ou seja, forma um óxido poroso. Então o ar e a água continuam entrando e vai enferrujando tudo, beleza? Diferente, por exemplo, desses dois principais, que é o alumínio e o cobre. O alumínio, quando ele começa a oxidar, ele forma o óxido e esse óxido blinda. Esse óxido forma uma película protetora, que a gente chama. Por quê? Porque ele forma camadas que o ar e a água não passam. Então, o meio fica intacto. Ele só oxida nas bordas e forma essa proteção. A mesma coisa serve para o cobre. Tanto que, galera, alumínio, dessa forma, com óxido em volta, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço, ele é usado em indústria automobilística, indústria aeronáutica. Então tem N aplicações para o alumínio anodizado que a gente fala. Ó, reação anódica, proteção anódica. Então o alumínio anodizado tem várias aplicações. Nessas indústrias são só dois exemplos. Se vocês baterem uma tecla no Google, vocês vão ver que tem uma cacetada de exemplo. Beleza? Inclusive é legal para quem presta ITA saber sobre isso. Legal? Além disso, a gente tem o cobre. O cobre faz esse mesmo papel, ele forma um óxido meio esverdeado, certo? Tem uns exemplos de estátua que é feito com cobre, que ela fica meio esverdeada com o tempo. O que é isso? É o óxido de cobre, certo? O Cu2O, perdão. Então, óxido cuproso, óxido cúprico, ele tem a cor mais esverdeada, fechado? Então ele forma aquela camada esverdeada, só que por dentro o cobre está protegido, porque ele forma essa camada protetora do próprio óxido. Ou seja, eu obrigo ele a oxidar um pouquinho e formar essa película, que daí eu não preciso me preocupar tanto com a parte de dentro, porque ela vai estar sendo blindada. Vocês entenderam? E eu consigo fazer isso com alumínio em laboratório. Eu coloco o alumínio do lado do ânodo, né? Eu coloco um eletrodo inerte, um eletrodo inativo, certo? Pode ser grafita, pode ser, outro exemplo, a platina, certo? Que eu já tinha comentado com vocês. E aí o que acontece? O alumínio está no ânodo, ele vai liberar os elétrons para o outro lado, ó. Os elétrons vão chegar para cá. Ou seja, ânodo ele vai oxidar. Se eu oxidar o alumínio 0 para alumínio mais 3, mandando 3 elétrons embora, o que acontece? Ele já imediatamente vai reagir com o OH- da solução aquosa, beleza? E ele vai começar a formar aqui, ó, essa camada protetora de óxido de alumínio. Ele vai começar a formar o Al2O3, beleza? O óxido de alumínio, que vai ter essa função de proteger. Então ele forma o cátion, reage com o OH- e forma a camada protetora. Ah, só ali do outro lado, o H+, vai vir receber esses elétrons e vai sair como fumacinha na forma de H2 gasoso, certo? Então continua saindo a eletrólise que a gente já conhece. Fechou? Então eu tenho o alumínio formando o cátion, que reage com o OH-, forma o óxido e reveste todo o material inteiro aqui que está em contato com a solução aquosa. Então, revestido meu alumínio, isso aqui tá pampa para ser usado. Pampa! Fechou? Você entendeu isso aqui? E isso pode ser feito com o cobre nas mesmas circunstâncias. Beleza? Outra forma que eu consigo proteger a base de cobre é fazendo ligas metálicas. Por exemplo, liga com latão, certo? Liga com bronze. São ligas que vão cobre, pode ir estanho, certo? Tem algumas ligas que vão estanho, zinco. Então tem alguns metais que eu posso misturar, mas o cobre ele também pode fazer esse papel de deixar menos oxidável. Além do que, cobre é um material bem menos oxidável do que alumínio, do que ferro, do que outras coisas, outros metais que não são tão fáceis de oxidar, beleza? Então o cobre ele é mais difícil de oxidar e ele ajuda mais nas ligas metálicas, beleza? Por último, para fechar com chave de ouro isso aqui, a gente vai falar sobre a galvanoplastia. E galvanoplastia eu não consigo, meu coração não permite falar disso sem falar do nosso querido Raul Gil.
Vocês conhecem o Raul Gil? É da época de vocês? Não? Dá uma olhada aqui que essa é a terceira forma de proteção e eu vou apagar a luz aqui rapidinho para você. Vem aí as minhocas elétricas! Galvanoplastia, galera, como eu estava dizendo, eu tenho que lembrar do Raul Gil porque ele é um puta exemplo sobre isso. Quem já viu o Raul Gil vai lembrar, não tem como não lembrar. Quem não viu, olha essa imagem e esse é o Raul Gil, apresentador daquelas crianças que cantava lá, beleza? Então, ó, fotinho do Raul Gil com o seu microfone, que é o que me importa. Viu? Esse é o Raul Gil. Você tá vendo que o microfone dele é de ouro? Mas será que é ouro maciço? Ouro bom, do bom? Não é. Não é ouro puro. Primeiro que ele nem conseguiria segurar no auge dos seus 152 anos. Beleza? Seria muito pesado, o ouro é um material muito denso, fechado? Então, galera, ele não conseguiria segurar. Esse microfone dele de ouro é revestido de ouro, na verdade. Beleza? Do ouro 24 quilates. Então ele é revestido. Senhor, como que ele reveste? Galvanoplastia. Anéis em geral que são feitos a folheado a ouro. Como que eu faço? Galvanoplastia. Folheado a prata. Galvanoplastia. Beleza? Então são diversas coisas que eu posso folhear, que eu posso fazer a superfície com metal que na maioria das vezes o pessoal gosta de fazer com ouro para ostentação, certo? Então o pessoal prefere fazer com ouro. Beleza? Só um adendo. Tem outros tipos de proteção que é feito com níquel, que a gente chama de niquelação. Beleza? Tem outros que é feito com zinco, que a gente chama de, em vez de galvanoplastia, galvanização. Inclusive, é o principal exemplo. Galvanização é um processo de galvanoplastia. Só que galvanização é com zinco. Niquelação com níquel. Beleza? Cromação com crômio. Só deixa eu mostrar para vocês. Toma cuidado com isso aqui, ó. Crômio mais 6. Eu oxidar o crômio 3 para crômio 6, isso aqui, ó. Vou tentar desenhar para você, ó. Isso aqui, ó. Ó minha caveira. Isso aqui, velho, é nocivo. Por quê? Crômio 6... quando eu entro em contato com o íon, substâncias que tem crômio 6, tipo dicromato, essas coisas que vocês vão ver um pouquinho mais para frente com outro professor, isso aqui é tóxico, extremamente tóxico e cancerígeno, carcinogênio, beleza? Então ele tem propriedades que causam câncer, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, fechado? Então, a cromação já não é mais tão pensável por esse motivo, beleza? Não é legal a gente transformar o cromo 3 em cromo 6 por esses N motivos que vai causar problemas. Então vamos deixar isso de fora. Fechou? Apaga e bora entender o lance do Raul Gil. O que você faz? Ou o que ele faz? Ele monta lá a cuba dele. Lembra da cuba eletrolítica? Raul Gil. Então, ó. Cuba do Raul Gil. Grande microfone top. O que ele faz? Ele vem aqui e ele usa uma... Deixa eu fazer da cor bonita para você entender, né? Ele usa uma barra de ouro. Ele pega uma barra de ouro, certo? Não precisa ser grande, beleza? Pequena já faz um estrago, certo? Então ele pega uma barra de ouro, conecta isso numa tensão, certo? Isso aqui precisa passar uma corrente elétrica, beleza? E aqui nesse outro lado do eletrodo, você vai colocar um metal que você quer cobrir a superfície com ouro. No caso dele, ele vai colocar, e aí é a parte mais difícil de desenhar. Ó, fácil, professor, não, desenhista. Aqui, ó, fechou aqui, aqui tem os botões de ligar, isso aqui é o microfone do Raul Gil, beleza? Então ele vai lá e coloca do outro lado, ligado ao outro eletrodo, e ele vai conseguir fazer isso na parte metálica. Então talvez ele revista com outro metal, porque daí esse ouro vai pegar aqui, ele vai formar, se for outro metal, beleza? Então toma cuidado com isso. E ele vai lá e coloca o microfone dele. O que acontece? Isso aqui, galera, tem uma solução.
Quer dizer, ele não vai querer fazer isso com, aqui ó, pampa, desenhar de novo top, e aqui o microfone dele. E um microfone bonito, não é mesmo? Pelo amor de Deus, desenho absurdos. Faltei na aula de desenho técnico um dia, certo? Acho que eu perdi a parte do microfone. Então, colocou o microfone dele aqui, a barra de ouro, certo? Esse ouro, ele vai estar do lado do ânodo, que é o polo positivo da eletrólise, e ele vai sofrer o que a gente chama de oxidação. Do outro lado que a gente quer, o que a gente quer revestir, a gente vai colocar no cátodo. Polo negativo da eletrólise, que vai sofrer a redução. E galera, o que vai acontecer? Eu liguei essa pilha aqui, ó, P de pilha, ou coloquei numa voltagem, forneci energia elétrica, eu vou forçar essa reação a acontecer. Galera, oxidação, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o AU0, ouro sólido, doando seus elétrons e formando ouro mais 3, certo? Ouro mais 3. Ele está formando um íon de ouro. Olha que íon bonito, que íon top, certo? Então aqui, ó, esse ouro, ele vai saltar para a solução como AU3+, ou mais 3, ó. Lotado de AU3+, AU3+. E daí, isso aqui vão fornecer os elétrons para o outro lado da eletrólise, beleza? Então, estou formando a corrente elétrica, está formando o AU3+, e ele vai ter que ir para algum lugar, certo? Para onde que ele vai? Ele vai para o local que ele vai terminar a sua reação, certo? Então, ele vai para o outro lado da eletrólise, ele vai para o cátodo. Só que o que acontece? A gente viu isso acontecendo entre metais diferentes, entre substâncias diferentes. Só que aqui não. Eu tenho o ouro 3+, desse lado, que recebe os 3 elétrons e vira o ouro 0. Então esse ouro, ele vai vir para cá, vai receber os elétrons e vai começar a depositar. Certo? Então ele vai começar a revestir esse microfone do Raul Gil, beleza? Então o ouro oxida, vem para a solução, reduz e cola na superfície do material, beleza? E é assim que eu faço para fazer um revestimento de ouro, de cobre, que é a cobreação, beleza? É dessa forma e eu vou revestir exatamente desse jeito, beleza? E vai formando a camada de ouro, certo? E aí, para você lembra que aqui não é só água, não tem nada. Então, para você não esquecer, no fundo aqui eu tenho nitrato de ouro, certo? Que é o AuNO3, beleza? Então eu tenho nitrato de ouro ali só para manter a solução com ouro, certo? Então, como não é rápido esse processo, beleza, galera? Quanto mais eu deixo, mais ouro vai depositar aqui. Quanto maior minha corrente elétrica que eu coloco, mais ouro vai depositar aqui, beleza? E para eu controlar esse fluxo, eu tenho o AU3+ vindo para cá e o AU3+ da solução, certo? Vindo para esse lado, beleza? Então, em outras palavras, eu pego o ouro da barra e transfiro para a superfície do metal que eu quero revestir, beleza? Então, ele vem para a solução, eu tenho a ajuda da solução que já tem ouro, e esse ouro, na forma de íon, volta a formar o ouro metálico, o ouro sólido, o ouro 0. E daí o Raul Gil pega seu microfone folhado a ouro, todo revestido de ouro, e fala: que isso? Brabo, beleza? É brabo? É brabo, porque é um puta processo da hora sobre isso, beleza? E você não entende isso se você não entender eletrólise. Tá aí a aplicação da química que você fala: senhor, onde cai isso? Caiu na sua TV, você sempre viu lá. Se você lembra dessa época, Raul Gil estava presente. Você já andou de avião? No carro tem lá seu alumínio anodizado. Liga metálica, você não recebeu um presente, um anelzinho, um colarzinho? Pode ter uma liga ali, beleza? Bronze, você já não recebeu sua medalha de bronze por ficar em terceiro lugar?
tem ali e foi feito por esse processo também. E por aí vai, eu tô suando que nem um doido aqui. Beleza? Porque eu gosto muito disso aqui é muito doido, porque também tem o Raul Gil, que lá patrocinar as crianças e é um velho muito doido. Beleza? Filho, espero que você tenha entendido. Um ótimo fim de semana para você. Descansa, fique em casa, certo? Lê sobre isso, que isso aqui é muito doido. Se vocês quiserem, manda mensagem. Quem não entendeu, manda mensagem, beleza? Mas vem falar comigo sobre isso, que isso aqui é muito legal, beleza? Quiser indicação para ler, exercício, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Fechou? Beijo no seu coração. Dorme, tranquiliza, que tá chegando a hora da gente se conhecer pessoalmente e eu não vejo a hora. Fechou? Até mais. Fui!